E aí, beleza? Vitor Seron aqui do Programando Soluções e hoje eu vou te mostrar como criar este formulário de login com HTML, CSS e JavaScript. Este formulário ele tem aqui um título, ele tem aqui os campos onde você pode clicar e ele faz esse efeito aqui de subir texto. Ele tem um botão, uns utilitários aqui embaixo e essa ilustração também. Então vamos lá direto para o código para ver como implementar este formulário de login aqui. Então, primeiramente, eu vou vir aqui no VS Code. Eu estou com um diretório vazio aqui. Deixa eu aumentar a fonte. E nesse diretório eu vou criar a estrutura inicial do projeto. Primeiro eu vou criar um arquivo chamado index.html. E aqui eu vou digitar HTML5 e o VS Code já vai completar com um HTML base aqui. Vou trocar aqui para login. E por enquanto é só isso. Agora eu vou criar uns diretórios aqui que eles vão servir como base para o projeto. Então, primeiramente, vou criar um diretório CSS, o outro vai ser o Fonts e o outro vai ser o Images. Agora, acendei o zoom aqui. Primeiramente, eu vou pegar a imagem e as fontes que vão ser utilizadas no projeto. Para isso, para pegar essa ilustração aqui, eu utilizei esse site que é o Store7 e fiz a busca aqui em cima pelas ilustrações, fiz a busca por login. E eu peguei essa imagem aqui. Então, eu vou fazer o download dela, fazer o download como PNG. Beleza, ele já baixou aqui. E para pegar a fonte, eu vim aqui, pesquisei por Google Fonts, vou utilizar a fonte Poppins, vou entrar nesse primeiro link. E aqui eu vou utilizar o Download Family. Ele já baixou aqui também. Então, vou abrir aqui na pasta. Vou recortar esses dois que eu acabei de baixar e vou vir aqui na pasta do projeto. Bom, então aqui na pasta do projeto eu vou colar aqui na raiz mesmo. A imagem, eu vou trocar o nome aqui para login e vou arrastar para a pasta de imagens. A fonte eu vou arrastar aqui para a pasta de fontes e vou extrair esse diretório aqui. Então, vou extrair, ele baixou aqui o Poppins e já tem todas as fontes perfeitamente. Então agora também eu vou voltar aqui no VS Code e aqui dentro da pasta CSS eu vou criar já o arquivo de estilos. Vai ser o style.css. Certo? Eu vou fazer já a linkagem desse estilo aqui dentro do index.html. Vou colocar link rel style sheet href vai ser /css /style.css. Ok, então todos os estilos que eu colocar aqui no arquivo style.css já vão ser aplicados aqui no index.html. Agora aqui eu vou criar a estrutura base que vai ter a parte do login. Então, primeiramente eu vou definir uma div, com a classe container. Essa classe basicamente vai conter todo o conteúdo e vai centralizar também todo esse conteúdo. Agora eu vou criar uma outra div com a classe container login e uma outra div que vai ter a classe wrapper login. Basicamente, a container login vai ter aqui o estilo da página de login e esse wrapper login aqui vai ter o estilo relacionado ao formulário de login. Pronto. Dentro desse wrapper login, eu vou criar o formulário, que vai ser o formulário que o usuário vai poder fazer o login. Então, vou colocar form, vou adicionar uma classe login form. E dentro do formulário, agora eu vou colocar tanto o título, que é esse título aqui. Vou voltar aqui, que eu vou colocar esse título e os campos. Então, vou voltar aqui, vou colocar span class login form title e que eu vou colocar faça o login. Após isso, já posso colocar os campos. Então, vou colocar uma div com uma classe wrap input. Aqui não é wrapper login, só trocar para wrap input, para wrap login, wrap input, deixar o mesmo nome aqui, mesmo padrão de nome. Aqui eu já vou declarar uma classe aqui que vai ter margem top de 35 e também margem bottom de 35. Perfeito. Dentro dessa classe wrap aqui, eu coloquei com esse nome que basicamente o wrap
Eu não sei a tradução literal do inglês, mas basicamente é algo que fica em volta de alguma coisa. Então, por exemplo, o wrap login aqui, ele vai pegar tudo que ele está em volta relacionado ao formulário de login. Esse wrap input aqui vai estar em volta relacionado ao input do campo, tá? Então aqui eu vou colocar agora o input, uma classe input form. O tipo desse input vai ser, e-mail, que vai ser o campo de e-mail. O name também e-mail. E o autocomplete, eu vou colocar um autocomplete off aqui, só para ele não autocompletar com as sugestões do navegador. Vou criar aqui também um spam, que vai ter a classe focus input form e vai ter o data placeholder como e-mail. Perfeito. Então, basicamente, esse data placeholder ele vai fazer o placeholder aqui, ele vai colocar esse nome aqui e também vai ser utilizado lá no CSS para pegar esse nome que está aqui e colocar aqui para cima. Eu vou duplicar esse campo aqui, vou tirar o margin top. Aqui o tipo dele agora vai ser password. O name também vai ser password. O autocomplete eu não preciso passar. O data placeholder é senha. E essa classe é igual. Então aqui já está o formulário. Posso criar o botão. Vou criar outra div com a classe container login form btn. E dentro dela aqui vai ter um button com a classe login form btn. O botão aqui de login. Beleza? Então a estrutura dessa parte aqui do login já está criada até aqui a parte do botão. Vou criar a estrutura dessa parte aqui agora. Vou tirar só essa aqui e aqui. E para isso, aqui embaixo agora, embaixo aqui do botão de login, eu vou criar uma lista, que vai ser a lista que vai conter aqueles dois itens, o esqueceu a senha e o criar conta. Então, como é uma lista, eu vou cadastrar uma UL, e dentro dessa UL vai ter as LIs, que são os itens da lista. A UL aqui vai ter uma classe login utils. Essa LI vai ter duas classes, vai ter a margem top 8 e a margem bottom 8. Vou criar uma outra LI aqui. E pronto. Essa primeira LI, ela vai conter um spam, que vai conter o texto esqueceu sua. E aqui, para fazer esse efeito, de passar o mouse aqui por cima e isso daqui ser um link, esse esqueceu sua vai ficar dentro da spam e o sem aqui vai ser um link. Tá? Então, para isso, o esqueceu sua dentro da spam e agora aqui dentro do link, colocar tag A, colocar a palavra senha. Para colocar a cor aqui, eu vou utilizar a classe text1 para depois eu poder utilizar. Então, text1. E aqui para senha eu vou utilizar a classe text2. Aqui, como é um link, preciso passar um href, só como no caso eu não vou implementar essa parte, eu vou colocar um link cego aqui. Que o senha pode ser minúsculo, posso colocar um ponto de interrogação. E aqui vou utilizar a mesma estrutura aqui para o criar conta. Então, não tem conta. E aqui eu vou colocar a palavra criar. Então, ok. Essa é a estrutura base aqui desse formulário. E agora eu vou colocar a estilização nele. Tá? Então, eu vou rodar ele aqui com o Live Server. Então, vou dar um Open aqui, Open with Live Server. Então, ó, o formulário de login, por enquanto, ele está dessa forma aqui. Então, vamos estilizar e deixar ele dessa forma. Então, eu vou voltar aqui no arquivo style.css e vou começar criando algumas coisas. Primeiramente, eu vou criar aqui uma seção que eu vou colocar as variáveis que eu vou utilizar nesse projeto. Vou colocar aqui variáveis. Então, o CSS ele fornece um recurso para se utilizar essas variáveis. Eu vou utilizar porque isso vai facilitar durante o desenvolvimento aqui do arquivo de estilos, que eu não vou precisar ficar repetindo as cores. Eu vou colocar primeiramente só o nome das cores. Então fica muito mais fácil de fazer a manutenção aí
dessa forma e também de se encontrar no projeto, além de não ficar repetindo as cores. Imagina que futuramente você precise alterar, por exemplo, a cor principal do projeto, que no caso aqui é o azul, né? Só que imagina que essa cor azul teria que ser verde, teria que trocar em todos os lugares que usa elas. Então, com as variáveis isso facilita muito. Então, para declarar variáveis no CSS eu vou utilizar a palavra root e aqui eu vou declarar. A primeira vai ser a main color, vou declarar com a cor 407BFF, que é um tom de azul. Aqui a cor do link, que eu vou utilizar essa aqui, a 666. Agora a cor do text 1. Que eu vou colocar o 999. Então, aqui dá para declarar uma cor, tanto passando 6 caracteres, quanto os 3 aqui do hexadecimal. Como eu já comecei com 6 aqui, eu vou passar os 6 para deixar um padrão só, mas saiba que dá para fazer de outra forma também. Vou colocar uma outra variável, highlight text. Vou colocar um input text, que vai ser a cor do campo do input. Vou colocar uma aqui white color, só para ficar mais fácil de colocar o branco aí nos lugares que precisa. O points list, que vai ser os pontinhos ali da lista do utils, ali de baixo. E por fim, o line input, que vai ser o cor da linha do input, que vai ser D9, D9, D9. Então pronto, aqui está feita a declaração das variáveis que vão ser utilizadas no projeto. Agora eu vou utilizar as fontes do projeto, eu vou fazer a importação delas aqui. Deixa eu só marcar aqui como fontes. Para fazer a importação das fontes, eu vou utilizar o @fontface e aqui eu vou colocar font family, vou utilizar Poppins regular e vou fazer a importação da fonte. E essa fonte está aqui no diretório de fontes. Então para isso eu vou colocar o src, que eu vou indicar onde que está essa fonte e vou passar o URL do caminho do arquivo aqui. Então ele vai estar em ... ele vai sair aqui da pasta do CSS, vai entrar aqui na pasta de fontes, vai entrar aqui na Poppins e eu vou importar a Poppins regular. Então, cadê ela aqui? poppinsregular.ttf. Então, dessa forma que dá para fazer para importar a fonte para o projeto. Como eu vou utilizar algumas outras, eu já vou importar aqui. Então, a Poppins regular, a Poppins medium. Vou utilizar também a Poppins bold. E por fim, a semi-bold. Perfeito, todas as fontes que eu vou utilizar já estão importadas. A próxima etapa vai ser eu zerar os estilos da página. Então, cada navegador ele já contém algum estilo padrão. Então, eu vou basicamente zerar esses estilos para poder deixar um CSS zerado mesmo para eu começar um projeto. Então, aqui, colocar o reservado aqui asterisco para definir um estilo no projeto todo. Então, eu vou zerar a margem e o padding. Aqui para o body, para a tag body e HTML, eu vou colocar uma altura de 100%. E a fonte family padrão vai ser a Poppins regular. Então, essa fonte aqui, o que eu colocar aqui é essa mesma daqui de cima. Tá? Então, do fonte family daqui. Vou colocar aqui como fallback aqui só o sans serif. Porque caso ele não consiga pegar essa fonte aqui, encontrar essa fonte no projeto, ele vai utilizar uma fonte sans serif. Vou tirar o estilo da lista, então vou retirar o estilo de lista padrão para depois eu criar um próprio, então vou colocar um margem 0. E o list style none, list style type não.
Vou zerar aqui também no input e do botão. Vou colocar um outline como none, important. E vou colocar também um border como none. Se eu não tirar esse outline, quando eu clicar sobre o botão ou sobre o input, ele vai ficar uma linha em volta. E não é isso que eu quero. Ele fica até um pouco feio dependendo do estilo que colocar. Então eu prefiro sempre zerar. E também do button hover, sempre quando estiver passando o mouse por cima de um botão, eu quero que o cursor vire a mãozinha. Então seja o cursor pointer. Então perfeito, já zerei aqui a parte de estilos. A próxima etapa vai ser criar alguns utilitários que vão ser utilizados aqui também, como a parte de texto, a parte de margens que eu coloquei aqui. Então essas classes de margem, as de texto aqui embaixo. Então vou voltar aqui para o estilo, vou colocar aqui agora a parte de utilitários. E vou colocar text1, font family vai ser a Poppins regular. O tamanho da fonte vai ser de 15, então font size 15 pixels. A cor, aqui agora eu vou utilizar a variável lá de cima. Então, para utilizar uma variável no CSS, coloco o color aqui. Aqui é o que vai ser definida a cor, seja color, background. Passa aqui. E para utilizar a variável, usa a palavra reservada var e o nome daqui de cima. Então, nesse caso, eu vou querer o text1. Então, eu vou copiar aqui o text1. E colar aqui embaixo e pronto, já está utilizando uma variável aqui do CSS. E o line height, uma altura da linha aqui, vou colocar 1.5. Vou colar aqui esse text1, vou trocar para text2 e aqui a cor vai ser o main color. Então, ó, repara como fica mais fácil trabalhar com as cores aqui, eu não preciso ficar decorando ou saber qual cor está lá em cima, eu só posso utilizar uma variável, fica bem mais fácil. Aqui eu vou criar agora as de margem, então margem bottom 35 pixels. Vou criar o do margem top, beleza. Para o margem bottom e para o top eu vou criar um de 8 também. Vou colocar aqui 8. Para selecionar mais de uma linha assim, você seleciona a palavra e no meu caso aqui o atalho do VS Code é o Ctrl D. Então só ir selecionando o Ctrl D, ele seleciona tudo de uma vez e você pode mexer aqui. E vou criar também um margin left aqui de 35. 35 não, de 50, perdão. Ctrl D aqui, 50. Perfeito, já alterou os dois. E está pronto aqui toda a parte de utilitários que também serão utilizados no projeto. Agora eu vou começar a estilizar o container do login. Ó, arrumei aqui a tela para deixar ele aqui no cantinho. Então por enquanto ele está dessa forma, só tem alguns estilos aqui, ainda há pouco. Então vamos criar a parte do container aqui e dos inputs em si, do formulário em si. Então vou colocar login. Então aqui eu vou definir que o container principal ele vai ter um tamanho de 100% na largura, então ele vai ocupar toda a tela. E vou colocar um margem 0 alta. Isso daqui basicamente faz centralizar depois o conteúdo, tá? Vou minimizar aqui, não preciso mais dessa parte por enquanto. Agora vou criar o container login, que é a segunda div ali, que vai ter a parte do formulário, e vou colocar alguns estilos. Ele também vai ter um widget de 100%, um min height de 100 VH, para ocupar toda a altura aqui, um display flex, um flex wrap como wrap. Isso aqui, caso o conteúdo de alguma div ele ultrapasse aqui o limite da tela, ele não quebra a tela, ele cai para baixo na verdade. Vou colocar o Justify Content como center, para alinhar o conteúdo ao centro. O Align Items também ao centro. Então ele já centralizou todo o conteúdo aqui no centro da tela. Um padding de 15 px.
Então ele vai dar uma margem interna de 15 pixels para os outros elementos. E o background aqui, color, vou utilizar a variável novamente, que vai ser a cor branca, então white color aqui. Então está perfeita essa parte do container do login. Agora eu vou colocar o tamanho padrão aqui da parte do formulário, que vai ser o ponto wrap login. Ele vai conter um widget não de 100%, ele vai ter 370 pixels, vai ter um margin right de 50 pixels e o background aqui também white. Então repara aqui também que eu consegui colocar a mesma variável em dois locais diferentes aqui de maneira bem fácil. Então aqui agora eu vou começar a colocar o estilo do formulário. Vou descer a tela aqui. Colocar o login.login-form. Também vai ter um widget de 100% para ele ocupar toda a área que ele consegue ocupar. Que no caso do login form, como ele está dentro do wrap login, vai ser 370 pixels. E aqui agora eu vou estilizar esse título aqui. Então, ponto login form title vai ter um display block. A font family vai ser a Poppins Bold, que eu importei lá anteriormente. Repare que ele já trocou a cor aqui, já trocou a fonte aqui, perdão. Vai ter um tamanho de 39 pixels. A cor vai ser o var highlight text. Vou colocar uma altura aqui na linha de 1.2 e um text align como center. Então aqui ele já centralizou esse texto dentro do container, dentro dessa parte aqui do wrap, na verdade, e ele só conseguiu centralizar, na verdade ele conseguiu centralizar que eu coloquei o display como block. Se eu tirar isso daqui ele não consegue centralizar, porque o span ele não é um elemento em bloco, ele é um elemento em linha. Então eu preciso transformar ele em um elemento em bloco para ele ocupar toda essa área aqui, e aí sim eu alinhar esse conteúdo ao centro. Posterior a isso, eu vou colocar os estilos dos campos. Vou colocar aqui o bloco do input. E aqui vai ter toda aquela parte do estilo aqui de você clicar e selecionar e ele passar aqui tanto para cima quanto esse efeito de baixo. Então, primeiramente, colocar wrap input, que vai ser a classe que contém o contorno que ela está em volta aqui, na verdade, do input e do span, do textinho. Essa classe também vai ter um edit de 100%, ela vai ocupar todos os 370 pixels ali. Um position relativo. E um border bottom vou colocar border bottom aqui, que vai ser de 2 pixels, solid, e novamente utilizando as variáveis para pegar a cor, vai ser o line input. Tá, então é a corzinha da linha do input, então o input já está aqui, ó, beleza? Até com a cor aqui embaixo, com a linha aqui de baixo. Agora eu vou colocar o estilo do input propriamente dito, então input form. Ele vai ter a font family, que vai ser a Poppins Semi-Bold. O tamanho da fonte vai ser de 18 pixels, tá? 18 pixels. A cor vai ser o var input text. Então, repare que com as variáveis, além de ficar mais fácil de poder colocar aqui e reaproveitar, o editor também já vai completando. Só você começar a colocar uma variável, ele já completa. Uma linha com altura de 1.2. Um display block. Um edit de 100%. Para ele ocupar toda a área que ele consegue. A altura da linha vai ser de 52 pixels, o background vai ser transparente e um padding de 0 e 5 pixels. Então, 0 pixels no topo e embaixo e 5 pixels na direita e na esquerda. O próximo aqui vai ser o ponto focus input form,
que ele vai ter um position absolute, um display block, um widget aqui de 100 também. Ele vai ter também um height de 100, um top de 0, o left também de 0 e o pointer events none. Perfeito, então o formulário já está aqui, os campos já estão aqui. Agora, basicamente, eu vou criar o estilo dessa parte de quando seleciona que ele fica azulzinho aqui embaixo. Ele é basicamente uma div com conteúdo que ele aparece aqui e vai passando até para cá. Para fazer isso, eu vou utilizar também o ponto focus input form com o seletor aqui before. O before ele é um pseudo-elemento do CSS que com ele a gente consegue colocar estilos antes e depois desse mesmo elemento aqui, tá? Sem precisar criar um elemento novo para poder estilizar. E como aqui essa linha faz parte aqui desse Focus Input Form, eu vou criar essa parte da linha azul utilizando esse pseudo-elemento. Então, o conteúdo dele vai ser vazio, né? Ele não vai ter nada. Ele vai ter um display block, um position absolute, um bottom de -2 pixels, um left de 0, um widget de 0, que é a posição inicial do tamanho aqui, né? Como ele vai começar daqui, o widget inicialmente é 0. Um height de 2px, que vai ser exatamente o mesmo tamanho da borda aqui que eu declarei aqui em cima, que é esse border bottom. Então, ele vai crescer exatamente do mesmo tamanho dessa linha. Vou colocar um transition para ele fazer o efeito da transição, né? Ele não passar de primeira. Então, vou colocar all e 0.4 segundos. Então, ele vai demorar 0.4 segundos para começar daqui e chegar até o fim. E o background color vai ser o main color. Background color vai ser o var aqui, main color. Então, perfeito. Ainda não vai estar funcionando, porque ainda precisa realizar um estilo para poder fazer esse efeito funcionar aqui, que é quando o campo for focado. Outra coisa, quando esse campo tiver o foco aqui, o texto ele vai vir aqui para cima. Então, aqui eu utilizei já o pseudo-elemento before, agora eu vou utilizar o after para fazer esse efeito. Então, eu vou copiar aqui, vou utilizar o after, e aqui eu vou utilizar a font family, vai ser a Poppins Medium, o tamanho da fonte vai ser 18 pixels, opa, aqui não é 28, é 18. O color var vai ser test1, o line height, que é o tamanho da linha, de 1.2, tá? Aqui está faltando ponto e vírgula, line height de 1.2, o content, que vai ser o conteúdo que vai vir aqui para cima, eu vou pegar ele daqui, que vai ser esse data placeholder. Para pegar esse data placeholder daqui e passar para cá, eu vou utilizar o attr, e colocar a data placeholder. E com isso, até já atualizou aqui, o CSS e o HTML já entendem que esse atributo daqui, ele tem que vir para cá e ser o conteúdo daqui. Vou colocar um display block também, um widget de 100%, position absolute, o top, que vai ser de 15 pixels, o left vai ser 0 pixels, ele vai ficar colado na esquerda, vai ter um espaçamento interno de 5 pixels, e o transition também vai ser esse mesmo aqui, eu vou copiar para ficar mais rápido, de 0.4 segundos. Então ele vai subir aqui para cima em 0.4 segundos e o efeito aqui também vai passar em 0.4. Então pronto,
O estilo base aqui do efeito já está pronto, porém agora a gente vai aplicar o funcionamento para ele. Então, para fazer isso, o funcionamento ele só vai acontecer quando o usuário clicar em cima desse campo aqui, esse campo tiver o focus. Então, para isso, eu vou utilizar o ponto input form e a palavra reservada focus. Tá? Então, assim como o hover, que é quando passa o mouse por cima, o focus é quando o elemento recebe o focus. Vou utilizar o seletor de irmão aqui. Então, input form focus mais form input focus import form input form, perdão, focus input form, dois pontos after, também o pseudo-elemento aqui. Vou aplicar o estilo. Primeiro top de menos 20 px, para fazer o campo ir ali para cima, esse e-mail e a senha ir para cima, e diminuir um pouco a fonte para 15 px. Perfeito? Então agora, se eu clicar aqui em qualquer campo, esse placeholder aqui já tem que ir lá para cima. Então ó, já está funcionando certinho aqui, tanto para o e-mail quanto para a senha. Eu vou duplicar isso daqui. E para o before, aqui eu estilizei esse after, que é aqui que tem o conteúdo, e agora eu vou estilizar o before, que vai fazer o efeito de baixo. Então, eu vou colocar aqui no before. O que vai acontecer? Aqui ele só vai colocar o edit de 100%. Por que isso? Aqui, a gente definiu que o estado inicial é de 0. Ele começa zerado aqui, ele começa vazio. Eu vou definir aqui que o 100% para ele exatamente aplicar esse estilo aqui com a transição dos 4 segundos. Então agora, se eu clicar no campo, ele já vai fazer tanto o efeito de subir a letra, quanto o efeito de passar a linha de baixo. Então, ó, clicando aqui, ele já fez os dois efeitos perfeitamente. Aqui eu vou criar, vou duplicar isso daqui, e vou colocar uma outra classe que vai ser a resval. Eu vou utilizar essa outra classe futuramente aqui. Eu vou utilizar essa classe posteriormente aqui no projeto para utilizar com o script. Porque aqui, se a gente for ver, ó, eu posso clicar no campo, só que se eu digitar alguma coisa e sair fora, ele não manteve o estilo. E isso a gente vai fazer com o script. Então vou tirar ele daqui e vou utilizar essa classe resval depois. Então vou colocar só esse resval aqui e já deixar pronta essa parte. Então beleza, essa parte aqui do campo já está pronta. O próximo passo aqui vai ser criar este botão. Então vou descer aqui, colocar o estilo do botão e vou colocar .container form, quer dizer, container login form btn. Colocar também um edit de 100%, o botão ele vai ocupar toda a área aqui de baixo, um display flex e o conteúdo no centro. Então justify content center. Então ó, o botão de login já está aqui com o login ao centro dele. Para colocar o estilo no botão é o login form button, btn no caso, e aqui eu vou colocar a font family, vai ser também a Poppins Medium. Olha, já trocou aqui a fonte do botão. Vai ter um tamanho de 16 pixels. A cor da fonte vai ser a cor branca. Line height de 1.2. Colocar um text transform de uppercase, então o login aqui ele vai ficar tudo com letra maiúscula. Display flex. Justify content center para poder centralizar. Align item center para centralizar na vertical. Então, Justify Content Center, ele centraliza na horizontal e o Align Item Center na horizontal. Vou colocar um padding de 0,20 px, um width de 100 pixels, de 100%, altura de 50 pixels. O background color vai ser a cor principal, então var main color. O border radius aqui de 5 pixels, só para não ficar com a borda 100% quadrada, e um transition aqui de 0.4. Deixa
Deixa eu até copiar o transition aqui de cima para ficar mais fácil. Esse transition vai ser no efeito de passar o mouse por cima, tá? Que é esse efeito daqui. Então, eu já vou fazer esse efeito agora. Então, eu vou copiar esse login form btn e vou utilizar o dois pontos hover. Então, quando passar o mouse por cima, eu vou trocar o background color para colocar a cor do highlight text, pode ser. Tá? Então, quando eu passo o mouse por cima aqui, ele já faz o efeito aqui do botão. Perfeito? Então, já estamos quase finalizando. O que ainda está faltando aqui é o login utils e colocar a imagem. Então, para o login utils aqui, vou utilizar primeiro os links. Então, primeiro o A, ele vai receber o font family do Poppins regular. Copiar e colar aqui para ir mais rápido. Poppins regular. O font size vai ser de 14 pixels, vai ser uma fonte um pouquinho menor. O line height de 1.7. O color vai ser a cor link color. Margem de 0. E um transition também de 0.4. Copiar aqui. Quando esse elemento ele for focado, eu vou colocar um outline none também. E quando passar o mouse por cima, então declarar o hover aqui, ele vai trocar a cor para a cor do highlight text. E também vou colocar um text decoration como none aqui, só para ele ficar sem a linha daqui de baixo. Então, se passar o mouse por cima, ele troca a cor e tira a linha de baixo. Agora eu vou colocar o estilo para colocar a bolinha aqui na lista. Então, eu vou colocar o ponto login utils. Ele vai ter um margem top de 20 pixels, só para distanciar aqui. Aqui agora, cada link, cada LI dessa lista vai ter um position relativo e um padding left de 16 pixels. Perfeito? Então ele deu uma desgrudada daqui. E agora eu vou colocar as bolinhas aqui da lista. Então vai ser o login utils e também vou utilizar o pseudo-elemento before. O content dele vai ser vazio. Então ele não vai ter nenhum texto, nenhum conteúdo, ele só vai ser a bolinha mesmo. O display block. O position absolute. Ele vai ter um tamanho, vou fazer um quadrado primeiro, então vai ser o width de 5 pixels e um height de 5 pixels. E o border radius de 50% para fazer a bolinha. Vou colocar também um background color, que vai ter a cor point list. Vou definir ele um pouco mais para baixo, um top de 45% aqui. Vou colocar um transform translate y de menos 50% e o left de 0 aqui. Aqui esse estilo é no li before. Então agora sim, ele já aplicou a bolinha aqui certinho. Então beleza, aqui basicamente já é esse o formulário. Tá? Ainda tem alguns detalhes, tem o texto aqui. Vou colocar a imagem primeiramente. Para colocar a imagem, vou voltar aqui. Deixa eu só maximizar. Então esse é o estilo base. A imagem, eu vou colocar ela após aqui o formulário, após aqui essa div, na verdade do wrap login. Vou declarar o img. Vou selecionar a imagem no projeto, ele vai estar no .. imagens. Deixa eu só conferir aqui. Não é no .. por causa que eu já estou na pasta raiz, então é no /images /login. Perfeito. Vou colocar um alt aqui na imagem de login.
vou colocar aqui também uma largura e altura padrão. Vou colocar o width de 300. E o height também de 300. E a classe de margin left 50. Perfeito, deixa eu dar uma olhada no projeto. Então, ó, ele já colocou a imagem aqui. Basicamente, o margin left ele dá uma separada um pouquinho maior aqui desse formulário. E o width e o height eles são necessários para deixar essa imagem menorzinha aqui. Ela é uma imagem um pouco grande. Se eu deixar com o tamanho padrão dela, ela vai estourar essa página. Então, perfeito, já está a imagem aqui, essa ilustração, dá um efeito bem legal aqui para a tela. E agora, para arrumar aqui essa parte do texto, vou utilizar o JavaScript. Então, no final aqui dessa página, eu poderia declarar num arquivo separado, mas eu vou colocar tudo aqui mesmo. Aqui dentro do body, eu vou utilizar a tag script. E o que eu vou precisar fazer? Eu vou pegar todos os inputs da página primeiramente. Então, vou declarar uma variável aqui, inputs, que ela vai receber. Para pegar esses inputs, todos eles têm a mesma classe, que é a input form. Então, eu vou utilizar o document do JavaScript, .getElement by class name. O nome da classe vai ser, que é a input form, que são todos os formulários, que são todos os inputs do formulário. Então aqui eu já vou ter todos os inputs, certo? Então eu vou ter dois inputs aqui, que é o de e-mail e o da senha. Perfeito. Agora eu vou percorrer todos esses inputs, todos esses dois na verdade, né? Eu vou percorrer esses dois inputs e vou verificar. Se eles tiverem valor, eu preciso que ele continue com aquele efeito de foco, que é com o e-mail para cima, né? Então, eu vou pegar e vou utilizar essa classe resval. Eu vou atribuir essa classe resval dinamicamente. Então, eu vou primeiro percorrer esses inputs. Então, eu vou utilizar a instrução for e vou colocar let input of inputs. Então, dessa forma, eu consigo percorrer todos os inputs e ir passando aqui para a variável input um por um. Então, para cada input, eu vou declarar um evento que vai ser o onBlur. Então, vou colocar input add event listener. Esse evento vai ser o de blur. O evento de blur ele é acionado quando o usuário tira o foco de um campo. Então, aqui o campo está focado e agora eu tirei o foco. Então, é nesse momento que ele é acionado. Então, aqui eu vou passar uma função que para cada campo eu vou executar essa função. E essa função vai ter basicamente uma condição. Essa condição vai ser qual? Input.value.trim diferente de vazio? Ou seja, o valor desse input aqui, ele é diferente de vazio? Se for, então eu quero que adicione a classe. Então, input.classDate.add resval, que é essa classe aqui que faz ele manter o estilo, certo? A classe aqui, resval, que vai fazer ele manter o estilo certinho. Então, se esse input tiver algum valor dentro dele, eu quero que ele mantenha o estilo como se fosse um campo focado, perfeito? Que é o campo ali para cima. Se não, então se não for isso, eu quero que o quê? Que ele remova essa classe resval. Então, eu vou trocar aqui o add para remove. Ou seja, se o valor desse input for realmente vazio, eu não preciso dessa classe resval. Então, vou voltar aqui no código. Então, se eu preencher aqui e tirar o foco, já é para ele ficar certo. Beleza, ele não ficou certo aqui. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver se ele aplicou a classe primeiramente. Vou aqui inspecionar o elemento. Tá, ele aplicou a classe aqui e provavelmente está com algum problema lá no estilo. Então, eu vou voltar aqui no CSS. Beleza, aqui estou na parte já do resval. Perfeito, aqui não tem essa parte do focus. Beleza, eu só quero que ele aplique a resval e o ponto input form aqui. Perfeito, deixa eu voltar, ver se ele aplicou certinho. Bom, ele já aplicou aqui, mas vou atualizar. Então, posso colocar qualquer valor e ele já aplicou aqui todo o estilo. E está funcionando a parte aqui do script também. Então,
Aqui então agora todo o formulário já está praticamente igualzinho aqui, né? Só está um pouquinho maior, na verdade. Mas é porque está com um zoom aqui também, deixa eu tirar um pouco esse zoom. Então perfeito aqui, já temos o formulário certinho, todo funcional. Dá para colocar o e-mail aqui, a senha já está com input de password. Tem o efeito aqui do botão, o efeito aqui dos links, uma ilustração. Então é uma página de login bem legal aí. Ela não tem tantos elementos, mas ela tem efeitos visuais bem legais aí. Fazer projetos dessa forma pode te ajudar a treinar e aprender muitos conceitos. Como, por exemplo, pegar uma ilustração, ter uma ferramenta de onde você poder pegar as ilustrações para um projeto, trocar fontes do projeto, criar um campo desse aqui manualmente. Normalmente tem libs que fazem isso, mas você sabendo fazer isso daqui na prática, você começa a entender como as bibliotecas funcionam, como Materialize, por exemplo, Bootstrap. Efeito aqui do botão, efeito aqui do campo também do input, centralizar os elementos aqui na tela e deixar esse form de login aqui, criar um formulário de login bem simples, mas de maneira bem profissional aqui. Fazer um projeto dessa forma pode te fazer aprender bastante aí, perfeito? Todo o código-fonte desse conteúdo e os recursos que eu utilizei, esses dois sites aqui, eu vou deixar na descrição. Eu vou subir esse projeto no meu GitHub e vou colocar o código-fonte aqui, o link do GitHub na descrição, beleza? Então é isso, se você gostou desse conteúdo, curta aqui esse vídeo. Qualquer dúvida, sugestão, feedback, deixa nos comentários que eu vou ler e responder. Mande esse vídeo para um amigo para ele ver também que ele consegue fazer um formulário desse aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações para receber os próximos conteúdos e nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Valeu!